O Marco Civil da Internet acaba de completar 10 anos. Um conjunto de diretrizes para o uso da ferramenta no Brasil, um marco legal com linhas gerais que depende de outras leis mais específicas para cada situação. Professor de Direito Digital, Rafael Chaia, é um pesquisador do tema, está ao vivo no Bom Dia com a gente para falar sobre esse assunto, porque há uma expectativa, inclusive em meio a essa década de marco civil, aí de marco da internet, de um novo julgamento sobre o tema na Justiça. Chaia, bom dia. Bom dia a todos. Como é que deve ser esse julgamento? Ele trata principalmente de um artigo que deve ser muito debatido aí. Bem, o objeto da discussão é o artigo 19. O artigo 19, ele está dentro do capítulo que trata sobre a responsabilidade de terceiros por conteúdo publicado na internet. É esse dispositivo que estabelece que, para garantir a liberdade de expressão e evitar a censura, redação do próprio artigo, as pessoas que fazem publicações na internet são responsáveis por aquilo que publicam, sendo que as empresas poderão ser responsáveis se houver uma ordem judicial para exclusão do conteúdo e a empresa não cumprir. O que o julgamento quer fazer é deslocar o foco da responsabilidade do usuário para a empresa. Fazer com que as empresas como o Facebook, Twitter, passem a ser elas responsáveis pelas publicações feitas pelos usuários. Agora, é importante a gente analisar isso, né? Por que um julgamento? Por que outras leis? O Marco Civil, ele é um conjunto ali de normas, mas a regulamentação de cada situação depende de outras leis específicas também. Perfeito. Como o próprio nome diz, o Marco Civil, ele é um marco legal. O que é um marco legal? O marco legal é o ponto zero. É de onde você começa a construir toda uma normativa jurídica. Por isso que o Marco Civil, normalmente, ele é chamado de Constituição da Internet. As pessoas dizem assim, o Marco Civil, ele regula a internet. Não. O Marco Civil, ele cria uma base regulatória. Vou dar um exemplo. O Marco Civil, lá nos artigos 10 a 17, ele fala de proteção de dados. Mas quem de fato regula a proteção de dados no Brasil é a Lei Geral de Proteção de Dados. Então o que o Marco Civil faz, na verdade, é definir fundamentos, princípios, objetivos, direitos. E em cima desses fundamentos, princípios, objetivos e direitos, é que a gente vai construindo outras leis para regular questões mais específicas. E aí outros debates surgem, como o que a gente deve ver pela frente num julgamento do judiciário, mas também outros debates no Congresso, debates na própria população, diante de um ano eleitoral, por exemplo, em que a internet também acaba sendo uma ferramenta tão essencial. Sim, com certeza. Só que aí é algo que a gente tem dito bastante, sabe? Nós não precisamos mexer no Marco Civil, nós precisamos trabalhar instrumentos que se baseiem no Marco Civil para a gente poder regular essas questões com mais tranquilidade. Por exemplo, quando a gente fala da disseminação de notícias falsas, a gente sempre ouve muito aquela história do tipo, precisamos regular as notícias falsas. Não, não precisa, você já tem a regulação. O que é uma notícia falsa? Notícia falsa pode ser calúnia, injúria, difamação, estelionato, denunciação caluniosa, todos crimes que já existem no Código Penal. Ou, na pior das hipóteses, dano moral, do artigo 186 do Código Civil. Então eu tenho que conciliar o Marco Civil com a legislação que já existe, para que a gente possa obter os melhores resultados. Muito obrigada, Chaia, pela análise, data importante que a gente tem completando uma década de Marco Civil da Internet, com perspectiva, inclusive, desse julgamento, então, né, desse artigo que em breve a gente deve ver nessa análise do Judiciário. Ótimo dia. Para vocês também, gente. Bom dia.